pessoal, bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Não esquece de compartilhar, curtir, se inscrever para quem é interessado por geografia e ciências humanas no geral, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com pensamento geográfico, né? Introdução ao pensamento geográfico. É importante ressaltar que essa aula tem um fundamento muito mais próximo de uma contribuição para o ensino médio ou para provas do Enem, vestibular, do que um aprofundamento acadêmico necessário. Obviamente ela vai ser baseada em alguns textos científicos que eu utilizei muito na minha pesquisa, que eu gosto bastante, e alguns professores, né, que eu tive contato, que eu vou citar. A base para essa aula são textos de dois professores que eu admiro muito e gosto bastante, sempre leio quando eu quero tentar buscar alguma referência em epistemologia, né? A professora Dirce Ortega Aray, que foi minha professora na faculdade, beijo para Dirce, e também o professor Rui Moreira, que eu não cheguei a ter contato como aluno, mas em palestras, né? E contato pelos textos também. Então são dois professores que têm introduções ao pensamento geográfico, textos publicados sobre isso, gostam de trabalhar essa linha, e eu acho bem interessante que os dois têm uma pegada crítica, né, muito forte para a gente conseguir compreender. No geral, vamos fazer uma aproximação ensino médio, né, gente? Então a gente vai buscar algumas definições tentando trazer um corpo para a gente compreender o que a geografia de fato estuda, se ela tem ou não um objeto, se ela se consolida como uma ciência e basicamente quais são as categorias e conceitos de análise da geografia. Perfeito? Vamos começar. Primeiro, o que define a geografia? O que estuda a geografia, né? É uma coisa muito interessante. A geografia, ela busca tentar compreender a interface entre os grupos sociais, a sociedade, os indivíduos que compõem uma sociedade, a forma que se organiza, e interface com o meio natural. Perfeito? Isso é bem interessante. Nessa interface, conforme os grupos, para serem humanos, se relacionam com seus pares e também com a natureza, eles vão entrar nesse complexo de interação, de produção do chamado espaço geográfico. Isso é bem importante. Então, a partir da relação entre a sociedade com a natureza, a sociedade, os indivíduos, os grupos sociais menores, os grupos tradicionais se relacionam, buscam o que lhe é necessário na natureza, eles passam a interagir com o meio natural, transformando esse meio natural, mas também se transformando como seres humanos. É muito importante que essa relação da sociedade com a natureza, ela vai se revelar na estrutura que é base para como a geografia compreende a sua ciência, o estudo do espaço geográfico. O espaço geográfico nada mais é, vamos fazer uma simplificação aqui bem grosso modo, tá, gente? Uma primeira aproximação. O espaço geográfico é natureza transformada. O espaço geográfico é a natureza, é o espaço sendo articulado em função da intencionalidade humana. Perfeito? Esse espaço geográfico contempla as relações sociais ao mesmo tempo que é base dessas relações sociais. Isso é muito importante. Os objetos que compõem o espaço não são meros objetos para ação humana, mas eles também são participação, eles possibilitam ações dos seres humanos. Então, conforme eu busco minha moradia, conforme eu busco, né, algum elemento para minha alimentação, a caça, a pesca, o abrigo, todas as necessidades que são intrínsecas do ser humano são a base desse ser natural se relacionando com o resto da natureza, com a natureza que lhe é externa. Esse é outro debate muito interessante que a gente pode, né, trazer para a geografia, se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui no canal, mas essa relação de entender o ser humano como natureza consciente que age, que desprende energia sobre a natureza que lhe é externa, produzindo um mundo humanizado, né? Essa segunda natureza. Perfeito? Então isso é interessante. A base da produção do objeto de estudo da geografia, que a gente vai encarar aqui como espaço geográfico, não é um, não é dois, não é 10 autores, gente. Muita gente questiona se o espaço geográfico é de fato o objeto da geografia ou se são as relações sociais. Bom, o espaço geográfico contempla as relações sociais e a gente não vai entrar nessa polêmica, né? Então vamos marcar este ponto. Se eu entender o espaço geográfico como objeto de estudo da geografia, a gente tem na origem dele a relação entre a sociedade e a natureza. Ou seja, essa natureza consciente produzindo um espaço para sua, né, humanizando a natureza para se conforme a sua intencionalidade. Fechou? Dessa relação, dessa totalidade chamada espaço geográfico, que contempla as relações humanas, que contempla as relações naturais, que contempla uma série de dinâmicas naturais, isso é muito interessante. A natureza, por mais que ela não contemple intencionalidade, ela tem um papel muito ativo nessas relações humanas e sociais. Ela tem uma participação, ela tem um campo de possibilidades muito forte nessas relações sociais. Então, quando eu penso o espaço geográfico, eu tenho que lembrar que as dinâmicas naturais, físico-naturais, têm um impacto muito forte na dimensão da produção do espaço. Perfeito? É por isso que muitos alunos reclamam, por que a gente tem que ficar estudando geografia física, o campo da natureza?
Porque a geografia de fato é uma só, né? Essa unidade físico-natural, essa unidade humana, as relações sociais projetadas em relação com essa natureza, né? Então, a geografia se utiliza de diversos campos do conhecimento para produzir um conhecimento que é social, né? A geografia é uma ciência social, não uma ciência natural. Então, ela vai ter nas suas categorias de análise, nas suas formas de interpretação, categorias que são de relações sociais, mas com uma forte presença do elemento natural. Isso que é muito interessante, isso que é o grande diferencial da geografia frente, né, a muitas das outras ciências sociais. Claro que isso não é um limitante, né? O professor de história pode debater a natureza, o professor de biologia pode debater a humanidade, e as ciências, isso é muito positivo, são transdisciplinares, a gente consegue, né, fazer esses contatos interessantes, mas a geografia tem isso como base da sua epistemologia, né, da estrutura do seu conhecimento, e eu acho isso uma coisa que me atraiu muito, por isso que eu fui acabar nesse campo. Outra coisa que é importante, espaço geográfico, então, é o nosso conceito central, né? Tem vários autores definindo espaço geográfico. Eu vou trabalhar com o conceito da professora Dirce no seu texto Uno e Múltiplo, que é a grande ideia de que o espaço geográfico, ele é uno, uma unidade, uma totalidade. Mas conforme eu olho para o espaço, eu posso destacar alguns conceitos, algumas categorias de análise para a geografia. Perfeito? Isso é bem importante. Categoria, nós vamos usar o termo aqui, porque quando eu trabalho com a ideia de categoria, eu estou pegando o conceito de uma forma geral, o termo de uma forma geral, né? Conceito já pressupõe um refinamento teórico, uma colocação de um determinado autor ou corrente epistemológica. Categoria já deixa a gente com uma noção mais genérica, mais abrangente, que é o que importa aqui. Quais são, então, essas categorias do espaço geográfico que são muito importantes a gente compreender para qualquer estudante, gente? Seja que tu está começando o curso de geografia agora, seja se tu está começando a estudar para o Enem, dentro dessa noção, tu tem que dominar 4 categorias que são básicas na geografia, perfeito? Então, essas categorias aparecem fundamentando muito da história da ciência geográfica, quais são as abordagens distintas. Alguns professores dizem que, inclusive, essas categorias induzem certos modismos na geografia. Agora a gente só estuda território, agora a gente só estuda lugar, mas na prática são categorias fundamentais. Quais são elas que eu já estou me alongando? Basicamente, lugar, uma categoria na geografia, vamos discutir o que é. Vocês têm a categoria de território, isso é muito importante. Vocês têm a categoria de região e paisagem, perfeito? São 4 categorias fundamentais. Ah, mas tu falou categoria, não falou conceito. Por que eu estou tomando esse cuidado, gente? Porque se eu pegar a corrente, vamos dizer, o materialista dialética da geografia, ou seja, a influência que o marxismo apresenta dentro, né, Só um pouquinho. A influência que o marxismo apresenta na ciência geográfica, assim como a geografia contribui para a disciplina, para a estrutura do materialismo dialético. Se eu pego essa compreensão, o materialismo dialético vai apresentar uma compreensão, um conceito de cada uma dessas categorias, ou seja, uma elaboração mais encaminhada a partir da sua perspectiva, da sua concepção. E aí nós vamos ter um conceito. O lugar para o materialismo dialético é completamente diferente do que o lugar exposto, né, dentro da perspectiva fenomenológica culturalista, ou vamos chamar de corrente de geografia humanista. Então, dentro da perspectiva que eu vou ter do pesquisador, do geógrafo, do cientista, do professor, a gente vai ter encaminhamentos para esses conceitos. O que eu vou apresentar para vocês, gente, eu posso trazer a diferença desses conceitos nas diferentes correntes da geografia em um outro vídeo, mas eu quero só trazer para vocês uma definição básica desses 4 conceitos. Perfeito? Vamos começar com o conceito de território. Território nada mais é do que uma relação de poder com o espaço. Perfeito? É interessante a gente desenvolver essa relação no momento que grupos sociais, conforme vão se relacionando com a natureza, vão transformando o meio natural, eles vão acabar aos poucos, né, se apropriando, desenvolvendo uma relação de pertencimento e poder sobre o espaço. Não necessariamente essa relação tem limites definidos, fica lá bonitinho como nos territórios do Estado-nação, que a gente tem nos nossos mapas políticos, mas essa relação de poder e pertencimento do espaço acaba desenvolvendo, então, o conceito de território. Eu sempre gosto de trazer alguns exemplos de território que são menos tradicionais. Se eu penso numa comunidade tradicional indígena, eu vou pensar num território com sua dimensão simbólica, um conjunto de símbolos e o pertencimento cultural que aquele espaço adquire para aquela comunidade. É uma relação de pertencimento, mas também uma relação de poder sobre aquele espaço.
Perfeito? Nós temos também a segunda noção, o Estado-nação. O Estado-nação ele tem uma relação formal com o espaço, né? Principalmente, vocês podem pegar vídeos de companheiros aqui da história que eu posso linkar aqui no canal, que vão falar sobre a origem do Estado-nação, quando ele ganha essa dimensão territorial e toda a estrutura que isso vai nos trazer. Mas simplificando aqui, nós temos uma dimensão formal, né? Existe um conjunto de instituições formais que acabam, né, relacionando, dominando, tendo uma soberania sobre um espaço definido. Perfeito? E essa soberania parte da aceitação de outras instituições, de outros estados dentro daquele território. Isso é um território do Estado Nacional. Uma lei que surge a partir do aparato de Estado brasileiro não vale no Uruguai, a não ser que haja uma certa forma de combinação. O Brasil é soberano no seu território. Podemos questionar essa soberania, podemos questionar as relações que compõem essa complexidade, mas na prática, né, didaticamente aqui, ficamos com a soberania do território nacional. Aquele mapinha que vocês conhecem, né, desde que se matricularam na escola. Então, dentro desse processo, a gente vai ter o território formal, território simbólico, uma comunidade, né, que luta pela moradia. Chega um aparato de Estado e diz que, não, vocês não podem estar aí, né? Vamos fazer aqui a vontade do capital privado e vamos remover essas pessoas, por mais que muitas vezes elas tivessem direito legal de estar naquela região, como foi o caso, né, de diversas remoções que ocorreram dentro, né, do período da Copa do Mundo. Acho muito interessante. Tem um documentário que eu até indico para vocês, que é o Atrás da Porta. Bom, essas pessoas, de certa forma, no momento que elas ocupam aquele espaço, elas vão acabar manifestando uma relação de poder, de pertencimento sobre aquele espaço. A geografia traz aqui, mais uma vez, o conceito de território. Se o aparato de Estado age para remover essas pessoas, é comum que muitas vezes haja uma dimensão que é muito formal, aparece muito quando nós estudamos o território, que é a dimensão do conflito. Então, uma das formas de perceber uma territorialidade é perceber que se eu ajo de uma forma que fuge à lógica daquele espaço para aquelas pessoas, se eu tento remover elas de lá, o conflito, a resistência se manifesta, né? Então, o território é essa dimensão de poder sobre o espaço. Perfeito? Eu me estendi um pouco mais no território porque ele é muito importante, gente, principalmente depois quando a gente for entrar em ordens mundiais, geopolítica, eu vou retomar bastante esse conceito. Outro conceito que é muito importante é o conceito de lugar, que é o conceito da minha pesquisa de mestrado. Apesar de eu não ter encarado o lugar da forma mais tradicional que ele é utilizado, a gente tem um conceito que é muito importante. O lugar é a dimensão local, cotidiana, o espaço onde o indivíduo ou pequenos grupos frequentam cotidianamente, atribuem significado. Ó, mais uma vez o significado aparecendo aí, né? Então, o lugar onde eu vivo, minha escola, o lugar onde eu trabalho, os lugares onde eu circulo na minha cidade, no meu bairro, são carregados de história individual e coletiva, onde eu vou atribuindo significados a esses espaços. É como se o espaço se revelasse para a minha consciência ao mesmo tempo que eu projeto significados e vivências sobre esse espaço. Essa relação, gente, de significado, pertencimento, sentimento, ganhou muita força na geografia humanista, né? Onde a perspectiva fenomenológica vai trazer uma grande contribuição para a geografia, para a gente começar a estudar esses significados que os grupos sociais projetam sobre o espaço, ao mesmo tempo que o espaço ali é uma parte ativa da história desses indivíduos. Então é interessante, o lugar traz essa dinâmica, né? Um dos grandes geólogos que estuda o lugar vai ser o Yves Thuan, vocês já devem ter ouvido falar, e ele, quem estuda geografia, obviamente, quem não estuda está ouvindo agora, né? Então o Yves Thuan traz essas condições de significado sobre o espaço, né? Quando eu discuto o lugar, tem aquela dimensão de o lugar existe à medida que existe para mim, ou seja, como ele existe com significado para mim ou para um determinado grupo. Se ele não tem significado, ele é um não lugar, ele não apresenta uma condição de significação para mim. Eu não o conheço, ele não existe nessa dimensão. Ah, mas ele existe materialmente. Bom, mas aí a categoria de análise que tu está analisando é outra, né? O lugar traz essa dimensão. Se eu for trabalhar o lugar pela perspectiva, por exemplo, do marxista, já é outra pegada, já é outra discussão, inclusive gera alguns conflitos com essa perspectiva fenomenológica, né? Eu posso abordar o lugar em marxismo, que foi o assunto da minha pesquisa de mestrado, e a gente pode acabar tendo um outro vídeo sobre isso se você se interessar. Mas na prática, lugar é essa dimensão significativa. Território, poder, lugar, significado. Perfeito?
Obviamente, território e lugar se imbricam, tem relações muito próximas. Eu posso aproximar esses conceitos, porque tudo é espaço geográfico. Essas categorias são expressões do espaço geográfico. Paisagem, gente. Paisagem pode ser definida, já foi definido, como tudo aquilo que a vista alcança, mas isso já é um conceito relativamente ultrapassado, né? Nós temos uma ideia de tipo assim, ó, paisagem é como nós percebemos o espaço, né? A paisagem é o espaço geográfico se revelando para ti, perfeito? A partir dos teus sentidos. Então, eu posso perceber a paisagem de uma forma a partir dos seus cheiros, da audição, né, das narrativas, das representações. Então a paisagem é como nós percebemos. Ela é fundamental para o estudo geográfico, gente, porque não existe como eu conseguir estudar o espaço geográfico sem em algum momento trabalhar o conceito de paisagem, se ele surgir de alguma forma, né? É muito difícil eu desapegar deste conceito, porque ela é a representação mais clara do espaço, como a gente percebe esse espaço. A paisagem pode ser representada na música, como em algumas foi o trabalho do professor Lucas Panitz, que trabalhou muito com a representação da música da canção popular e as representações que se tem de determinadas paisagens, no caso o Pampa, a territorialidade do Pampa. Perfeito, posso linkar o estudo dele aqui, tive um contato muito legal com ele. Mas eu tenho outras dimensões da paisagem, eu posso analisar a paisagem pela sua estrutura material, os seus objetos, aquilo que compõe a paisagem efetivamente, tentando buscar, aí já mais na lógica do professor Milton Santos, os significados que eu tenho daquela forma frente às estruturas sociais, ou seja, como o capitalismo ocidental acontece, o modo de produção se revela em Porto Alegre. Bom, eu vou ter uma série de formas na paisagem que têm funções sociais determinadas e acabam sendo a base da ação desse modo de produção, a existência concreta. A paisagem vai marcar isso. A paisagem também tem outra dimensão que eu acho muito importante, desculpa a correria, para o vídeo não ficar muito longo, mas a paisagem também tem a dimensão histórica, né? Ela acumula tempos distintos. A paisagem ela vai tendo formas que remetem a tempos que vão se imbricando nesse conjunto, perfeito? Então eu tenho tempos históricos convivendo naquele mesmo espaço, compondo aquela paisagem. A paisagem, ela é viva, né? Ela está sempre se transformando e mesmo que ela não mude estruturalmente, materialmente, a paisagem pode mudar de função. Ela pode ter significados sociais transitando sobre as suas formas. Isso é muito interessante a gente perceber o quanto eu posso ver a transformação de um bairro inteiro sem mudar a forma desse bairro, perfeito? Sem mudar necessariamente aquela parte material. Como eu disse para vocês, correntes distintas da geografia vão acabar polemizando se a paisagem é mais a parte física, estrutural, a parte mais dura, os objetos, ou se a paisagem contempla ou não esses elementos culturais, sociais e essas outras dinâmicas. Na prática, né, os conceitos mais complexos de paisagem trazem essa definição que eu trouxe para vocês. E por último, região, gente. Região é um conceito que merece atenção. A região é um conceito muito polêmico, porque eu posso ter com formas de regionalizar o espaço. Vamos primeiro entender para que surge o conceito de região. É uma forma de dividir o espaço. Região vem de reger, né, do francês, reger, a ideia de eu vou dividir para coordenar. Então, quando eu olho para um território nacional, há uma necessidade muito interessante do Estado e dos aparatos de poder, que é compreender como esse espaço se divide, com características culturais próprias, características físicas próprias, como eles interagem. A gente pode definir região a partir de uma certa homogeneidade, que é a definição mais clássica, onde eu tenho uma ideia de um espaço homogêneo com características comuns. Isso é uma definição já superada, né? Se entende que se eu falo em região sul no Brasil, tudo que ela tem ela não é homogênea. Ela tem uma série de complexidades próprias, ela tem uma série de objetos próprios, de elementos culturais próprios, mas isso é uma questão muito interativa, muito dinâmica e muito complexa. A gente não vê uma questão homogênea na região. Mas para não ficar me perdendo aqui, né, fugindo do meu roteiro, na prática, a região seria uma porção comum do espaço, onde eu consigo definir variáveis que têm uma certa coesão. De regionalizar é dividir para compreender, para dominar, para eu conseguir entender a complexidade daquela porção do espaço. Gente,
20 minutos de vídeo. Agradeço vocês pela atenção, espero que vocês tenham ficado até o fim. E essa foi uma breve introdução, só citei alguns nomes aqui de alguns professores que eu utilizo bastante. Professor Milton, professora Dirce e professor Rui, que são 3 professores que eu acho que me influenciam muito na minha perspectiva de análise na geografia. E eu acredito que eu consiga ter trazido alguns elementos para ajudar vocês nos estudos, perfeito? Valeu, pessoal. Obrigadão.